tanto a depressão como a ansiedade, quanto as medicações antidepressivas e ansiolíticas geram diminuição da libido e do prazer, mas tem solução para isso. Você cidadão comum, tem esse preconceito porque não teve alguém que falasse de uma forma clara, objetiva. Vamos só ajeitar aqui. A descer um pouco mais. Isso. Perfeito. Olá pessoal, nós estamos hoje aqui com um convidado muito especial. Hoje nós estamos com o Dr. Leonardo Faleiro, que é médico. É muito prazer estar aqui com a Lela e hoje a gente está com uma proposta de, assim, associar esses dois assuntos, né? Associar a psiquiatria, a saúde mental, a libido e ao prazer sexual, né? Primeira coisa, Léo, o que fazer se você está na menopausa ou no puerpério e está meio tristezinha, achando que não tem o que fazer, que não tem medicação e achando que essa libido nunca mais vai voltar? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a ansiedade e a depressão diminuem o desejo sexual e a libido, certo? Porque o nosso desejo sexual e nossa libido são controlados pelo nosso sistema nervoso central. Então a mulher, quando ela está próxima da menopausa ou propriamente menopausada, devido à ausência dos hormônios sexuais femininos, né, da diminuição desses hormônios, ela pode começar a apresentar alterações de humor. Então ela pode começar a apresentar tristeza, falta de vontade, pode perder o prazer em fazer as coisas que ela gostava de fazer, inclusive em ter relações sexuais, né? Ela pode começar a ficar irritada, pode começar a apresentar intolerabilidade, e isso tudo a gente pode tratar através da psicoterapia, mas também a gente pode tratar através das medicações psiquiátricas, né? Lela, se eu responder para você que tem uma medicação psiquiátrica que funciona da mesma forma para todas as pessoas que estão nesse período, eu vou estar mentindo. Eu dei uma ajeitada aqui no microfone, que a gente estava sentando no microfone, e ao vivo é isso, gente, que é uma delícia. A gente precisa fazer o quê? Uma análise individual para ver qual que é o seu perfil para que eu possa escolher a medicação para você. Você que está na menopausa, você não pode desistir de ter uma vida sexual ativa, de sentir prazer nas coisas, de vivenciar as experiências da forma com que a vida era antes, certo? Você tem que ir atrás disso. E uma dessas formas é você procurar um bom médico em saúde mental para cobrir esses sintomas que antes os hormônios sexuais conseguiam te manter bem. Agora eu quero falar também da sexualidade e das drogas. O que acontece de estrago na mente e o que muitas vezes leva à depressão, ao suicídio, à crise de ansiedade. Então vamos lá, resumindo basicamente, quais que são os 4 depressores do desejo sexual? Quais são os 4 inibidores do desejo sexual? Depressão e ansiedade, número 1. Número 2, álcool. Número 3, substâncias psicoativas, que aí se entram as drogas, né? E número 4, as próprias medicações antidepressivas. Vamos falar agora um pouquinho da andropausa, desses homens que muitas vezes precisam, né, ser entendidos e precisam buscar um especialista. A andropausa é o período símile, né, da menopausa no homem, né? É quando ele começa a ter a diminuição, né, da libido, do prazer sexual, né, e da vontade de procurar o parceiro ou a parceira para ter relação sexual. Em relação à andropausa, o que a gente pode falar no uso das medicações psiquiátricas? Que os pacientes que são mais velhos, né, eles usando as medicações psiquiátricas, eles podem apresentar, sim, dificuldade em ter a vontade de fazer sexo, eles podem também ter a dificuldade na ereção e podem apresentar também um prolongamento do orgasmo. Isso é muito comum. Nos homens mais velhos, isso é um efeito muito complicado para a gente, quando a gente começa a tratar a ansiedade, depressão, e para a gente fazer o manejo desses efeitos colaterais, é uma situação mais complicada. Geralmente a gente tem que trocar a medicação, ou geralmente a gente tem que fazer associação com outros medicamentos para que esses efeitos sexuais da medicação antidepressiva diminuam. E aí tem uma pergunta boa aqui da Luana. Obrigada, Luana. Boa noite, tenho uma dúvida. Meu esposo tem 21 anos, então é jovem, e tem falta de vontade na cama. Ele toma antidepressivo por conta da ansiedade. Há 3 anos. E isso ocorre? Pode ser? Geralmente, Luana, os antidepressivos podem apresentar, sim, como efeito colateral, a diminuição da libido e da vontade de fazer sexo. Então, essa diminuição da procura que o seu marido tem em relação a você pode estar, sim,
associada ao uso do antidepressivo. Mas, Luana, eu não tenho como afirmar isso com certeza, porque eu não conheço você, não conheço seu marido, não conheço como a relação de vocês está se dando nesse momento. E eu acho muito importante que vocês, inicialmente, antes de procurar uma avaliação profissional, vocês tenham uma conversa aberta, muito bem esclarecida em relação a isso, para saber se o seu ponto de vista em relação à quantidade que ele te procura é compatível com o ponto de vista da quantidade que ele te procura, por exemplo. Às vezes a necessidade de sexo que você tem não é compatível com a necessidade de sexo que você está tendo com o seu marido, né? Eu acho que tudo isso em relação à relação precisa ser esclarecido antes de você procurar um médico. Muitas pessoas me procuram achando que o efeito colateral é do medicamento e quando a gente vai pesquisar a fundo, eu não tenho desejo sexual, mas é especificamente com a minha mulher. Aí tem que procurar uma terapia de casal, né? Eu sou terapeuta de casal e fazer uma terapia junto, os dois, gente. Tem muita gente que tem medo, Léo, ainda hoje de fazer terapia de casal, acha que vai na terapia de casal para separar. Não, gente, na verdade, a grande premissa da terapia de casal é que as pessoas, escute o outro. As pessoas acham que o que elas estão pensando é o que elas estão falando. Muitas vezes elas não falam o que estão pensando ou falam de outro jeito, ou se falam o outro não entende. Faça uma terapia associada e não é só terapia. Aí nós vamos também falar como é que vocês estão comendo, né? Se está bebendo demais, como é que está a atividade física, como é que está a sua crença. Vamos abrir um pouco esse espectro para não achar que tudo é a pílula mágica ou tudo é a culpa da medicação. Tem medicação para muita coisa, mas talvez mudar a sua qualidade de vida, o seu hábito de vida, seja a grande questão. E a partir daí, esse relacionamento pode ficar melhor, é o que nós desejamos, que seja da melhor forma. Em relação ao prazer, né? Como que é essa sensação que as pessoas às vezes imaginam que o prazer não é uma questão de saúde. Então nós estamos falando aqui hoje com um médico da questão da importância do prazer, porque tem pessoas que acham que o orgasmo, o prazer é uma coisa que é proibida, que... Não, vamos abrir essa questão do prazer de viver, que também tem a ver com prazer sexual. E aí, Léo, como que é essa caixinha mental do prazer humano? O prazer é fundamental para que a gente siga vivendo a vida bem, né? É complicado a gente ir só em busca do prazer, né? E as pessoas, elas estão vivendo essa ilusão disso, né? Quando você abre uma rede social, as pessoas estão demonstrando imagens e querendo vender imagens de prazer. Quando você vê a televisão, as propagandas, a gente está comprando a imagem do prazer. A sociedade, ela está numa ilusão de comprar, viver, experienciar prazer a todo tempo. Acho até por isso que a gente está vivendo aí uma certa decadência de alguns valores. Valores familiares, valores do casamento, valores de amizade, porque todo mundo está procurando prazer a todo momento, mas esse prazer não pode ser oferecido a todo momento. A gente tem que tentar buscar um equilíbrio para a gente vivenciar sim o prazer, mas não deixar com que essa ilusão de que ter sempre o prazer vai nos propiciar felicidade, porque isso não é verdade. E aí o Léo trouxe uma coisa importante, gente, que é ninguém é feliz o tempo inteiro e ninguém também é triste o tempo inteiro. Se você está triste a maior parte do tempo, é um dos temas de hoje, que é a depressão. Esse gancho do prazer, Léo, né, por ser sexóloga também, tem uma questão que é assim... as pessoas muitas vezes elas têm uma dificuldade de chegar nesse prazer, e talvez esse prazer seja uma forma tão simples, né? De você lidar melhor com essa emoção, diminuir um pouco essa expectativa, né? Se comparar menos com o vizinho, estar satisfeito com aquela relação. E tem um mito feminino que é assim, o orgasmo parece que você tem que chegar na lua, tem que chegar nas estrelas. Calma, gente, não precisa ser necessariamente assim. Cada um, né, vai ter a sua forma de chegar e a sua expressão. Então não se compare, não se cobre tanto, mas lembrando lá que no cérebro, e é isso que eu quero compartilhar do Léo, eu quero que ele dê uma palavrinha também, que no cérebro nós temos um lado que é o centro da saciedade, né? E ele está muito pertinho ali do centro da imunidade. O que isso quer dizer? Se você é uma pessoa feliz, se você está de bem, que não precisa ser o tempo inteiro, mas uma pessoa positiva, né? Uma pessoa mais bem-humorada, o que acontece? Você vai ter mais saúde. Então as pessoas de bem tendem a ficar menos doentes. E o contrário também é verdadeiro. Então fala um pouquinho disso, Léo.
Se você faz atividade física, se você se alimenta adequadamente, se você está perto das pessoas que você gosta, fazendo as atividades que você gosta, isso tudo equilibrado com as suas responsabilidades, isso tudo equilibrado com alcançar os seus objetivos de vida através do seu esforço, a sua imunidade sempre vai estar em cima, em alta, certo? E se a sua imunidade está alta, você não vai adoecer. Quem está doente, isso é sinal do organismo, da mente, dando indicações, dando respostas, dando mensagens para essa pessoa de que algo precisa ser mudado. E essa revisão, essa faxina mental, a gente faz na terapia. A gente precisa buscar fazer essa faxina mental e essa revisão constantemente para que a gente não caia nessas armadilhas. Agora eu quero que o Léo faça alguma consideração final aí, que o nosso tempo voa, né, Léo? O que você acha que é importante que as pessoas fixem e a partir daí compartilhem esse vídeo aí, né, para tantas pessoas que são carentes dessas informações. Se você estiver tomando um antidepressivo ou se você estiver deprimido, procure o seu profissional de saúde mental, procure o seu médico, o seu psiquiatra, para que você possa fazer a revisão desses sintomas. Não vá ficar sem a sua vida sexual ativa, achando que está tudo bem, que está tudo normal, que isso não precisa ser resolvido. E que vai passar sozinho, Exatamente. Né? Pessoa feliz, pessoa que se sente bem, que está de bem com a vida, tem que fazer sexo, tem que ter um parceiro, tem que se sentir pleno, se sentir desejado e ter essa atividade sexual ativa. E esse é o canal para a gente falar, talvez você, cidadão comum, tem esse preconceito porque não teve alguém que falasse de uma forma clara, objetiva. Continue nos seguindo. A nossa sociedade precisa começar a falar sobre saúde mental e sobre psiquiatria. Isso é um tabu e a gente precisa quebrar isso. Um beijo. Beijão, pessoal. E até mais.